Você já parou para se perguntar por que, mesmo depois de você prometer a si mesmo que dessa vez vai ser diferente, a vida parece dar uma volta e coloca você exatamente no mesmo lugar? Pode ser em um relacionamento, em um tipo de amizade, em um comportamento no trabalho ou até no jeito que você lida com você mesmo. Parece que todo o cenário muda, mas o roteiro continua igual, né? Isso incomoda porque dá a sensação de que a gente não está saindo do lugar, como se a vida tivesse um replay escondido. Mas será que é isso mesmo? Será que estamos destinados a repetir eternamente a mesma história? Ou será que existe uma lógica por trás que a gente ainda não percebeu? O que eu quero propor aqui é uma conversa bem descontraída. Quero que você entenda por que esses padrões se repetem, de onde eles vêm e principalmente como que a gente pode quebrar esse ciclo. Não com frases prontas ou promessas de mudança instantânea, mas com muita clareza, porque quando a gente entende de verdade, a mudança ela deixa de ser um peso e passa a ser uma escolha. Então eu te peço para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. Para começar, a gente precisa olhar para um fato básico. O nosso cérebro é uma máquina que ama o conhecido. Ele não foi feito para te deixar feliz, mas para te manter vivo. E sobreviver para ele significa economizar energia e evitar riscos. O que isso significa? Que toda vez que você se depara com algo novo, o cérebro acende um alerta. Ele associa a novidade à mudança. Já o que é familiar, por mais desconfortável que seja, é interpretado como seguro, porque você já sabe o que esperar. É por isso que muitas pessoas permanecem em situações que não fazem sentido. Por exemplo, um relacionamento vazio, um trabalho que já perdeu o propósito ou até um hábito que prejudica a pessoa. O incômodo é grande, mas o cérebro interpreta aquilo como previsível. O novo, por mais promissor que pareça, dá medo porque é imprevisível. E aqui está o primeiro ponto. Não voltamos aos padrões porque somos fracos ou porque não temos força de vontade. A gente volta porque o nosso cérebro nos empurra para lá como um piloto automático que quer garantir que nada saia do controle. Agora, existe uma camada ainda mais profunda: as histórias que contamos para nós mesmos. Cada pessoa constrói uma narrativa sobre quem é e como o mundo funciona. E essas histórias, mesmo que pareçam invisíveis, são como os filtros que determinam o que escolhemos, o que aceitamos e até o que atraímos. Então, por exemplo, se alguém acredita no fundo que não merece ser amado de verdade, vai se envolver em relações que confirmem essa ideia. Se alguém se enxerga como a pessoa que precisa dar conta de tudo sozinha, vai buscar situações em que precisa assumir mais do que deveria. E assim a vida vai refletindo a narrativa que carregamos. Então você percebe o risco disso? Enquanto você não questiona a história que você conta sobre si mesmo, os padrões continuam sendo reafirmados. Não porque a vida insiste em repetir, mas porque a gente escolhe de acordo com a lente que a gente usa para enxergar as coisas. Essa é a parte mais delicada do processo. Olhar para dentro e perguntar de onde vêm essas histórias, de onde elas surgiram. Muitas vezes vem das primeiras referências que tivemos, das crenças absorvidas, seja da sociedade, seja da escola. O problema é que mesmo sem fazer sentido hoje, elas continuam rodando como programas que nunca foram atualizados. Outro detalhe que quase ninguém fala: os padrões se repetem porque trazem recompensas. Às vezes são recompensas pequenas e escondidas, mas que para o cérebro valem ouro. Pode ser a sensação de você estar no controle,
pode ser a desculpa perfeita para você não correr o risco, pode ser a confirmação de uma crença antiga, porque o cérebro ele prefere ter razão a estar em paz. Deixa eu citar um exemplo. Se eu acredito que ninguém nunca fica por perto, eu posso até sofrer quando alguém vai embora, mas ao mesmo tempo eu sinto o alívio de ter a minha crença confirmada. Isso me dá uma estranha sensação de previsibilidade. É desconfortável, mas funciona como uma espécie de vício emocional. É como se a gente se acostumasse a uma dor que já conhece, em vez de encarar a incerteza de algo novo. Talvez você já tenha passado por isso. Por exemplo, você muda de emprego, mas você se vê nas mesmas situações. Você termina um relacionamento, mas o próximo parece uma cópia do anterior. Você troca de cidade, mas você continua mantendo os mesmos hábitos, os mesmos dilemas. E isso acontece porque mudar o cenário sem mudar o padrão interno não resolve nada. Então, assim, enquanto a raiz não é mexida, a raiz do problema, a vida externa vai se reorganizar para repetir a mesma lógica. Aqui entra a chave. Verdadeira mudança não acontece do lado de fora. Você precisa entender isso. Ela começa quando você questiona padrões internos que direcionam as suas escolhas. Sem isso, qualquer transformação é só meio que uma fachada. Como quebrar esse ciclo? O primeiro passo é trazer consciência. Porque o que se repete na sombra continua mandando na sua vida. O que você traz para a luz perde poder. Quando você começa a observar os próprios padrões, você já cria uma distância entre você e o hábito automático. Essa observação, por si só, já enfraquece o ciclo. Porque, ao perceber, você deixa de ser o padrão e você passa a ser quem enxerga o padrão. Parece detalhe, mas é gigantesco. Quem se identifica totalmente com a própria história não tem como mudar. Mas quem observa de fora já tem uma escolha. É aqui que muita gente trava. Escolher diferente dói. Porque escolher diferente significa abrir mão do conforto do conhecido e enfrentar o medo do incerto. É nesse ponto que aparece a resistência. O cérebro cria justificativas, inventa desculpas, busca saídas fáceis, tudo para manter você no mesmo lugar. E é por isso que romper padrões não acontece de uma vez só. É um processo, como todo autoconhecimento é um processo. Você vai cair algumas vezes, você vai repetir escolhas antigas sem perceber. Mas aos poucos a consciência aumenta e o incômodo com o padrão cresce, até que chega um momento em que aquilo simplesmente não cabe mais. É como se você tivesse crescido de repente e como se você percebesse que a roupa antiga já não serve, entende? Romper padrões não é só sobre você mudar o comportamento, é sobre assumir responsabilidade. Enquanto você acredita que a vida te coloca em situações repetidas por azar ou destino, você vai continuar sem poder. Quando você entende que de alguma forma participa dessa repetição, você recupera o controle. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade empodera, porque significa que se eu participo da repetição, também posso participar da mudança. E no fim, a pergunta inicial, por que a gente sempre volta para os mesmos padrões? Pode ser respondida bem assim, porque é mais fácil, mais conhecido, mais seguro, mas chega uma hora em que o peso de repetir é maior do que o medo de mudar. E esse é o ponto da sua virada, quando você decide que não vai mais aceitar as suas narrativas antigas, quando percebe que não é apenas a história que você viveu até aqui, mas que você ainda é capaz de escrever uma nova versão.
romper padrões não é perfeição, é consciência. Não existe uma linha reta nesse processo, mas cada vez que você escolhe diferente, mesmo que em algo pequeno, você já está criando um novo caminho dentro de você mesmo. O importante não é nunca cair, lembra disso, mas perceber que quando você cai, você levanta mais consciente do que antes. O que prende você nos ciclos antigos é o conforto do conhecido. O que liberta é a coragem de você sustentar o desconforto do novo até que ele também se torne familiar. Porque todo padrão, por mais forte que pareça, perde poder diante de alguém que decide enxergar, questionar e agir diferente. E no fim das contas, você não é refém de história nenhuma. Você é o autor da sua história. E cada escolha consciente, a cada micro decisão, você está escrevendo páginas novas, que não precisam repetir capítulos antigos. E eu te faço uma pergunta: você vai continuar se definindo pelo que já viveu, ou você vai escolher de fato começar a viver aquilo que ainda não se permitiu experimentar? Te vejo no próximo vídeo.